de 2017. Se Deus iluminar os seus olhos, se você parar de ficar pedindo a Deus coisas materiais, se você ficar parando de pedir a Deus promoções na terra e começar a se preocupar com as coisas do céu, você vai ter discernimento, você vai perceber o quanto Jesus foi importante na sua vida quando ele morreu, o quanto você sofreria se você fosse deixado entregue à sua própria justiça. O que acontece? Você então vai ter uma gratidão maior com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porque então o seu coração vai ser constrangido com a bondade delas, porque elas não foram da prostituição, do adultério, talvez das obras das trevas, como feitiçaria, macumbaria. Era uma pessoa normal, assim, mas pecador. Quando ela vem para a igreja, ela ama Jesus pouco. Por quê? Porque na cabeça dela ela pensa assim: eu precisei ser menos perdoado. Mas ela não tem a revelação de que, do mesmo modo que o macumbeiro iria para o inferno, ela com menos pecado que o macumbeiro iria para o mesmo inferno. Do mesmo modo que no final dos tempos ela seria lançada no lago de fogo, o macumbeiro também seria lançado no lago de fogo. Então a questão não está no tanto que foi perdoado, porque apenas um pecado era suficiente para você e eu sermos lançados no lago de fogo. Amém ou não amém? Amém. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. O pecado ali está no singular. E destituídos foram da glória de Deus. Então a questão não é o tanto de pecado que tem, porque um só já é suficiente. Ele tinha, talvez ela tinha mais que ele mesmo, ela era prostituta, ele era só hipócrita, mentiroso, alguma coisa assim. Mas os dois precisavam e receberam o perdão de Deus. Só que na cabeça dele, ele era melhor. Na cabeça dele, ele era mais santo. Na cabeça dele, ele era mais justo. E Jesus disse: é por isso que eu estou identificando que ela me ama mais. Por quê? Porque ela teve um discernimento de que eu precisei perdoar ela mais. Ela teve o discernimento de que se não fosse a minha obra consumada na cruz, que ainda iria acontecer, ela jamais poderia se apresentar diante de Deus. Porque os fariseus, às vezes, eles iam pelos costumes da lei, às vezes eles iam pela justiça própria. Mas aquela mulher, ela não cumpria nem a lei e não tinha nem a Bíblia. Então ela sabia que ela dependia única e exclusivamente de Jesus. E ela estava com a boa parte, porque quando você acha que merece a salvação um pouco pelo seu merecimento e um pouco por Jesus, o seu amor por ele vai ser pouco. Mas quando você entende que pelas suas obras, pela sua obediência, pelo seu cumprimento da lei, você não iria chegar nem na porta do céu, e que só Jesus pagou o preço, o seu amor por ele vai ser maior. Porque você vai dizer: poxa vida, ele pagou o preço todo. Eu iria para o inferno sem nenhuma chance. Você sabia que a chance de ganhar na Mega Sena é 1 em 53 milhões? Quem sabia disso aqui? Diga amém. A sua chance de ir para o céu, se Jesus deixasse na sua mão, era muito maior, a sua chance era muito menor do que essa. Então quando você joga ali com quem joga? Alguém aqui joga na Mega Sena? Senhora, meu irmão, não é pecado não. Um dia um meu perguntou ao pastor: pastor, é pecado jogar na Mega Sena? Eu falei: claro, jogo de azar, isso é do Satanás, mentira. Falou: pastor, mas e se eu ganhar o do dízimo? Não, mas já que já pecou uma vez, não pode pecar duas, tem que dar o dízimo, porque senão... O que ele estava querendo dizer? E, enfim, vamos entrar nisso aqui. Mas o que eu estou querendo dizer? Que a pessoa não tem um pecado maior do que o outro. Todos nós somos igualmente pecadores diante de Deus. A questão está na revelação, a questão está no entendimento de que você iria sem a menor chance de salvação se Jesus não viesse e deixasse na sua mão. Ontem eu estava numa igreja de Valadares e o pastor pregando a mesma coisa que eu prego aqui, que salvação e reino é diferente, e umas pessoas no começo tiveram resistência, e ele disse: não, pastor, mas eu tenho que manter. Eu falei, o pastor falou: cuidado, se tiver na sua mão se salvar, você está com um grande problema. Eu prefiro descansar que Jesus Cristo é suficiente, porque Deus, ele quando vai salvar a igreja, ele não analisa o membro da igreja, ele analisa Jesus. Porque se ele for caçar pecado na sua vida para decidir se te salva ou não, vai achar sim ou não. Mas a boa notícia é, por isso que o evangelho significa boa notícia, Jesus vai ser analisado. Deus vai olhar ele de cima e embaixo, vai olhar ele do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, e vai dizer se ele está aprovado ou não. Se ele tiver aprovado, a igreja é salva. Se ele tiver reprovado, a igreja inteira vai para o inferno. Se ele olhasse a sua vida, a pergunta que eu te faço é: você está aprovado ou reprovado diante de Deus? O que é aprovado? 100% sem pecado. O que é reprovado? Tem um pecado ou tem muito pecado? Quem aqui tem pelo menos um pecado? Diga amém. Amém. Então descansa no Senhor Jesus. Tira das suas costas esse fardo de que você vai agradar a Deus a ponto dele te salvar. Não. Creia que pela fé ele te salva. E constrangido por esse amor que você tem, por causa dessa revelação de que ele te salvou, então você vai amar Jesus. E a Bíblia diz assim: ó, aquele que me ama guarda os meus mandamentos.
Está lá em João capítulo 14, se eu não me engano, versículo de número 21. Ele diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Não é aquele que tem medo do inferno, não é aquele que tem um pastor rígido, não é aquele que é de uma igreja severa, não. É aquele que me ama. A pessoa, quando ela tem uma pessoa que fica na cola dela, ela obedece na frente da pessoa. Mas quando ela estiver entre quatro paredes, quando ela estiver numa cidade que ninguém conhece ela vai pecar do mesmo jeito. Por quê? Porque o amor de Deus não a transformou. O apóstolo Paulo não foi transformado pelo medo de ir para o inferno. Ele disse: o amor de Deus me constrange. Diga assim: o amor de Deus, o amor de Deus nos constrange. Então nós precisamos entender que para amar mais a Deus, o segredo não está em mais lei, mais juízo, uma mensagem mais dura, não. Está em fazer a pessoa entender o quanto Jesus foi bom com ela. Quando a pessoa entende o quanto foi bom com ela, se ela for uma pessoa no mínimo de gratidão que ela tiver, ela vai pensar: poxa, como que eu vou viver pecando agora? Primeiro, o que a religião faz? Ela diz assim: ó, muda sua vida primeiro, que então nós não te condenaremos. A religião faz assim. O que a pessoa faz? Fica tentando mudar de vida, tentando se libertar do vício, tentando viver uma vida santa para então ir para a igreja. O que Jesus disse? Alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A religião muda a ordem. Ele disse: não peques mais e eu não te condeno. Jesus mudou a ordem. Ele disse: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Por quê? Porque você fica pensando: eu sou salvo. Diga assim: eu sou salvo. Eu sou salvo. Por quê? Porque Jesus é suficiente. Diga assim: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E ele disse em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas tem crente que é atribulado. Mas Jesus não é atribulado. Deus não vai analisar o crente, Deus vai analisar Jesus. Pastor, mas tem crente que ainda fuma. Mas Jesus nunca fumou. Deus vai analisar Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então quando você vê assim, pensa: poxa, ele vai ser analisado, ele teve que viver a vida que eu jamais ia conseguir viver. Ah, não vou, já que ele morreu por mim, eu vou pelo menos viver para ele. É o mínimo que eu posso fazer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então você vê que as igrejas onde a pessoa fala muito do inferno, o povo fica ali numa religiosidade, num medo terrível. Mas quando você entende que Jesus é suficiente para Deus e que não há condenação para os que estão em Cristo, você fica em paz e então você consegue servir a Deus. Porque se você ficar pensando assim: ó, a minha salvação está na minha mão, eu perco, eu ganho, eu seguro ela, você vive a vida inteira frustrado. Porque todo dia você, se pecar, faz perder a salvação, todo dia você perde. Perde ou não perde? Sim ou não? Mas a boa notícia é que você está na mão de Deus. A Bíblia diz que quem está na mão de Jesus, ninguém pode arrebatá-lo. Ele disse: aquele que vier a mim, Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que ele está dizendo assim? Ó, você é meu. Pastor, eu posso pecar então? Tem consequências, tem disciplina, tem problemas. O diabo anda ao redor, mas você está nas mãos de Deus. Às vezes a varinha de Deus é o diabo. Porque tem um homem na Bíblia lá, quem aqui crê que prostituição é um pecado bem grave? Diga amém. Eu também concordo. Só que um homem da igreja que cria de coração o Senhor Jesus, ele cometeu esse pecado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz para ele. Ele falou assim: você vai para o inferno. Não, olha o que ele disse. Geralmente, Paulo manda uma carta para os crentes, todo mundo crê no Senhor Jesus. E ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação dá tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. O que ele está dizendo assim? Ó, tem crente cometendo pecado que nem gente que não é crente não comete. Mas crê no Senhor Jesus. O que acontece com a pessoa? Como é haver quem possua a mulher do seu pai? Você imagina, o cara ficou com a mulher do pai dele. Estais ensoberbecidos, nem ao menos entristecesse, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece com ele? Pelo poder do Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O corpo dele vai morrer, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então diga para a pessoa que está do lado assim: se precisar, você morre, mas Deus não te perde. Diga assim: por quê? Porque Jesus é suficiente. Diga assim: Jesus é suficiente. Pastor, mas então ele vai ser entregue para não ser isso. Ele não vai alcançar a salvação da alma, mas a salvação do Espírito ele vai. Porque a salvação do Espírito todo mundo alcança. O nosso objetivo é alcançar a salvação da alma. Em outro texto, a Bíblia diz em Romanos 8 que as pessoas estavam pecando. O que acontecia com elas? Está lá. Porque se nos julgássemos
Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que acontece? Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados como mundo. Como que Deus pode te julgar? Pode permitir que você morra. Pode permitir que você fique doente. Pode permitir uma série de coisas. Mas para quê? Para que você não seja condenado como mundo. Olha lá no versículo de número 30. Olha lá o que acontecia com o povo crente. Que falava assim, eu sou salvo, vou pecar. Há muitos vossos que estão fracos, doentes, e muitos que dormem. Diga assim, dormem. O que é dormir na Bíblia? Morrer. O crente não morre no literal. A Bíblia nunca vai falar assim, morreu. Vai dizer que ele dormiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem crê nele, um dia ressuscitará. Então, olha lá, no meio dos crentes estava acontecendo fraqueza espiritual, doença. Irmão, você vê uma pessoa com depressão, você pode saber, é filho de Deus. Porque não é vantagem para o diabo um filho dele ficar com depressão. A vantagem para o diabo é o filho dele livre de depressão para poder pecar em paz e viver a vida tranquila. Você viu gente com depressão, você pode saber que quase 100% dos casos é crente. Por quê? Está fraco emocionalmente. Doente, muitas vezes o crente está doente. Por quê? Porque ele diz assim, então Jesus é suficiente, então eu vou pecar. E aí o diabo está em redor e ele fica doente. E em muitos casos que Deus falou assim, já chega. Não, eu quero que viva com minha glória. Já que não vai viver, dorme. Qual é esse exemplo na Bíblia? Ananias e Safira. Morreu? Dorme. Por que eles morreram, pastor? Quem julgou eles? Deus. E por que Deus fez isso? Para não serem condenados com o mundo. Então diga assim, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Está resolvido. Está resolvido. Amém ou não amém? Amém. Pastor, e se eu deixar essa bondade dele entrar no meu coração e ficar constrangido? Aí você vai ficar constrangido a seguir ele, e você vai ter três coisas diferentes do que eles tiveram. Eles tiveram fraqueza, doença e morte. Isso porque eles viviam errado no reino de Deus, salvos. Mas quem vive corretamente no reino de Deus, a Bíblia diz que tem justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então, Deus é o mesmo Deus da época desse texto aqui. Ó. Se você é salvo, pastor, eu estou pecando, não está dando nada. Então pode pensar que se você é de fato de Jesus. Porque, pastor, eu peco, minha vida é uma maravilha, eu estou prosperando, tenho alegria, minhas emoções estão boas, minha vida financeira está boa. Quando eu peco não dá nada. Cuidado, porque pode ser que você não é nem filho de Deus. Agora, quando você percebe que fala um negócio que não devia, você sente a mão de Deus te açoitando. Quando você faz um negócio que não devia, você sente sendo açoitado pelo Senhor. Ele está fazendo isso porque ele não te odeia, mas para que você não seja condenado com o mundo. E se ele perceber que você ficou com a mente em trevas, ele permite você morrer, para que não seja condenado com o mundo. E aquela mulher lá, no começo da caminhada, ela teve a revelação, e ela, quando você é salvo, você tem duas opções. Ou você cresce na graça, ou você naufraga na fé. Aqueles ali, naufragaram na fé. Mas eles foram salvos por quê? Porque Jesus é suficiente. Diga assim, Jesus é suficiente. Pastor, mas e eu, pastor, se eu fizer? Jesus pode usar a varinha, e a varinha pode até ser o diabo, lembra? Será entregue a Satanás. Por que o próprio Deus não amaldiçoou ele? Porque Deus é justo. Diga assim, Deus é justo. E a maldição que Deus tinha para lançar em qualquer crente, ele já lançou sobre Jesus na cruz. Então Deus não pode te amaldiçoar mais, porque ele tem uma aliança com você, e a aliança dele é a maldição que eu tinha para quem crê no Senhor Jesus, eu lanço em Jesus na cruz. E as bênçãos que eu tenho para Jesus estão depositadas para o crente. Só que para o seu bem ele só te dá ela quando você amadurece. Então você tem direito a todas as bênçãos que Jesus conquistou. Só que elas só se manifestam na sua vida quando você entende e amadurece na fé. Para quê? Para que ela não te faça mal. Porque o menino pode ser rico, 10 anos de idade, mas eu vou dar ele um carro, vai dar problema. Então você que está em Cristo, você é rico. Diga assim, eu sou rico. É rico, já é fato. Pastor, eu tenho que crer. Não, se você crê ou não, você é. Se você crê no Senhor Jesus, você é rico. Crendo nisso ou não. Agora, se você vai desfrutar de vida, e vida com abundância, tem a ver com a sua maturidade. O que é maturidade? É dizer assim, Jesus me salvou graciosamente. Não, eu vou ter que preocupar em salvar mais gente. Fazer mais gente saber de Jesus. Jesus usou de misericórdia comigo. Quando alguém tiver precisando de misericórdia, eu vou fazer de misericórdia com ele. Jesus foi gracioso comigo. Não, quando eu ver alguém precisando que alguém seja gracioso com ele, você, porque o nome disso é gratidão. E toda pessoa madura, ela é grata. Diga assim, gratidão. Gratidão. E o que acontece? Você fazendo isso, você está buscando o reino de Deus. Não é a salvação, você já é de Deus. Amém ou não amém? E a Bíblia diz que a bênção não é conquistada. A bênção é acrescentada. A vida cristã não é de conquistar. A vida cristã é de desfrutar do que Jesus conquistou. Quem entendeu, diga amém. Pastor, como que eu desfruto do que Jesus conquistou para mim? Crendo e amadurecendo.
pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. É salvo. Romanos 8:31. Se nos deu Jesus, como não nos dará também todas as coisas? O mesmo método, pela graça, por meio da fé, pela maturidade, pela bondade de Deus, a salvação é o primeiro presente da lista. Que aí você já fica em paz, já sabe que não há condenação. Algumas poucas pessoas dizem assim, então vou pecar em paz. Mas a maioria fala assim, poxa vida, pastor, eu vou servir Jesus, ele me salvou de tantos pecados, ele me salvou de um inferno eterno. Eu quero ser crente. Esse Jesus foi bom demais comigo para eu viver minha vida de qualquer maneira. E tem pastor que pensa que se pregar que não perde a salvação, todo mundo vai querer pecar. Mas quando você fala para ela do bom que Jesus fez para ela, do bem, da bondade, do mal que ela sofreria se ela não tivesse Jesus, e a pessoa tiver ainda com a mente esclarecida, assim, sem demônios atormentando e lançando mentira, ela vai ficar constrangida e vai querer servir a Deus. E ela vai pensar, poxa vida, Jesus é muito bom. Poxa vida, eu não quero viver uma vida de qualquer maneira. Por quê? Você tem medo de inferno? Não. Porque eu quero expressar minha gratidão para Jesus. E detalhe, um filho de Deus não vive feliz no pecado. Ele pode viver no pecado, mas ele fica debaixo do açoite de Deus. E o coração dele fica acusado. Por quê? Porque o diabo é o acusador dos irmãos. Ele não vai acusar os filhos dele, ele vai acusar os crentes. Por quê? Porque ele sabe que se eles viverem debaixo de condenação, eles não vão conseguir se libertar. Jesus está dizendo para você nessa noite, seus pecados são perdoados. Você é salvo. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Será salvo. Pronto. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Quando você descansa nisso, você tem duas opções. Pastor, eu vou viver de qualquer maneira. Pode, Deus vai te tratar com você para que você não se perca, ele vai ter um tratamento especial. Agora, pastor, eu vou expressar gratidão. Aí você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa de Deus é o quê? Ser salvo. A agradável é você parar para ouvir Jesus e aprender a palavra. A perfeita é você viver a vontade de Deus. Por isso Jesus disse, 3 níveis. Vinde a mim para quem está de fora. Para quem já veio, ele disse, aprendei de mim. Quem já aprendeu, ele disse, ide por todo mundo. Você tem que ver de qual nível você está. Mas se você já aceitou pelo menos o vinde a mim, você pode ficar em paz no seu coração e dizer, eu sou salvo. Diga assim, eu sou salvo. Eu sou salvo. O que nós estamos fazendo aqui agora? Aprendendo de Jesus. Quando você já estiver em algum nível, o nível que você tiver, você já pode começar a frutificar. E a Bíblia diz que pelo seu trabalho no Evangelho, você terá galardão. E o galardão é o quê? São coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou o coração do homem. Para aqueles que o amam, para aqueles que o creem, serão salvos. Mas para aqueles que o amam, Jesus tem uma grande recompensa. Quem quer essa recompensa? Diga amém. Essa semana eu estava num grupo lá, os pastores lá, e eu falei assim, esse negócio tem que buscar em primeiro lugar, porque Jesus está, o pastor, um cara de 50 anos de idade, falou assim, acho que é pastor, né? Porque estuda a Bíblia um tempão falando lá com muita propriedade. Pastor, mas por que você está preocupado com esse negócio de herdar o reino de Deus, sendo que é só na eternidade? Eu estou preocupado com a eternidade. Por que eu vou reinar só 1000 anos? A eternidade é tão grande. Eu falei com ele lá, Jesus mandou buscar em primeiro lugar. Se não foi importante, então não sei o que mais é importante. Eu perguntei para ele, você está preocupado com a eternidade? Você é crente? Então deixa eu te despreocupar. Não precisa preocupar. Se você é de Jesus, você não precisa preocupar com a eternidade. Você tem que preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que dura 1000 anos. Quem for aprovado como cristão, que for constrangido pelo amor de Deus e buscar fazer a vontade de Deus, vai reinar com Jesus. Diga assim, reinar com Jesus. Como está isso na Bíblia? Entrará no reino de Deus, herdará o reino de Deus. Isso não é ser salvo. Isso é um ponto a mais, amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus essa noite que Ele venha visitar você com entendimento. Pastor, que entendimento? Que Deus possa te mostrar, fazer os seus olhos entender o quanto você foi perdoado. Que você possa entender qual foi o tamanho da bondade que Deus precisou usar no seu caso. Examine a si mesmo. Não fica pensando no outro, pensando no fulano. Nossa, mas o fulano, Deus deve ter sido misericordioso. Com você, certamente, Ele deve ser. Quem aqui acha, concorda comigo, que com você, se Deus, você concorda que Deus foi muito misericordioso, diga amém. Amém. Então,